Bom, deixa eu ajeitar aqui. Então, nós vamos ver um pouco da parte clínica e diagnóstico da leptospirose. Deixa eu ajeitar aqui. Então, a leptospirose é uma doença aguda, febril, tem várias formas clínicas, desde formas leves, inaparentes, até as formas graves. O exemplo, né, que a gente colocou no caso clínico, que é uma forma grave da leptospirose. Tem vários sorotipos, a Leptospira interrogans, que é a espécie, e tem sorotipos específicos que causam doença no homem, e outros que causam só infecção em animais e tal. E o sorotipo icterohemorrágico, que é o sorotipo que mais causa febre hemorrágica aguda, grave no ser humano. Então, a doença, ela é uma zoonose de animais de produção, animais silvestres, e que eventualmente vai acometer o homem, né? E na zona urbana, tanto na zona rural quanto urbana, tem a importância do rato, né? O rato silvestre e o rato urbano, a ratazana e tal, que vão ser reservatórios, que eles não adoecem e eles eliminam leptospira por muito tempo, e causa essa bactéria, né, vai contaminar a água e né, a urina do rato e tal, e o homem pode vir a se infectar, né, dependendo dessas condições de habitação, saneamentos, alagamentos e tal. Uma micrografia eletrônica, né, é uma espiroqueta, uma bactéria espiralada. Em 2019, isso foi também um dado que eu extraí esses dias, 3.500 casos confirmados, né, notificados, com 287 óbitos específicos pela leptospirose no Brasil. E acometendo aí região sul e sudeste mais, um pouco da região nordeste, um pouco distribuído e tal, né? Mas ocorrendo mais nessas regiões aí, tem mais gente circulando também. Os ratos, né, são os reservatórios principais, como eu falei, tanto os domésticos quanto selvagens. Pode eliminar a leptospira por toda a vida, né, sem adoecer. E outros mamíferos são outros reservatórios que podem eventualmente ter alguma doença, né, bovino, equino e tal. O homem caindo aí como hospedeiro acidental da leptospirose. Então, a leptospira, essa bactéria, ela vai penetrar na pele lesada ou na mucosa, né? Mais na mucosa ou pele lesada, pele íntegra se tiver um contato prolongado, então é uma penetração ativa quando a gente tem contato com alguma água, algum objeto aí que esteja contaminado pela urina dos ratos aí. Tem outras formas que eu deixei aí, mas são coisas mais específicas, transplante, contato laboratorial, né? Isso aí é outra história. Mas a própria ingestão de água contaminada é possível, né? Mas é mais o contato, né, acidental mesmo. Enfim. Do ponto de vista clínico, né, agora fica até mais claro, mais fácil de vocês entenderem um quadro de leptospirose, né? Uma doença febril aguda, com um período de incubação variável, em torno de 1, 2, 3 semanas, e a pessoa que pega a leptospirose, ela não pega de novo pelo mesmo sorotipo, ela pode pegar por outro sorotipo. Quando a FUNED, né, a Fundação Ezequiel de faz lá o exame, ela solta, inclusive, o resultado de qual que é o sorotipo. É até interessante isso, a gente ter essa análise. A grande maioria dos quadros de leptospirose vão ser formas mais leves, com febre, cefaleia, mialgia, vômito, um diagnóstico diferencial amplo e difícil, né? Dengue, né? Qualquer outro quadro agudo, né? Febril, e muitas vezes passa desapercebido. Então, aqueles 3.500 casos notificados, confirmados no país, com certeza é muito mais, porque essas formas leves às vezes não aparecem, não faz diagnóstico, e a pessoa muitas vezes vai curar, não vai ter problema, e não é notificado, né?
E aí, depois desse quadro agudo, existe aqui, bem descrito, né, do ponto de vista didático também, um período de pancapilarite, uma inflamação dos pequenos vasos. Isso leva a uma vasodilatação periférica proeminente. E nós vemos isso na conjuntiva, né, os olhos ficam vermelhados mesmo, vasodilatação, podendo ter aí sangramento e extravasamento de plasma. Olha como é que parece essas coisas com dengue, né? É muito parecido, fenômeno imunológico, levando esse dano endotelial, uma fragilidade capilar, extravasamento de plasma, né? Muito parecido. E aqui é mais proeminente, tá? Essas hemorragias e esse extravasamento de plasma. E, além disso, alguns pacientes, né, 10%, evoluem para a forma ictérica, que ocorre aí alguns dias após o início da febre, e aí o paciente tem uma piora clínica, podendo ter disfunção renal, hemorragias, alterações pulmonares, e aí podendo evoluir para essa forma grave, né? A icterícia rubínica, o que é isso? Né? O paciente que tem essa vasodilatação periférica, fica meio vermelha a pele mesmo, com icterícia, ele fica com uma cor meio alaranjada, tá, gente? Bem interessante isso, a gente vê isso, né, quando chega um paciente com essa icterícia dessa forma. Então, é um paciente que, quando faz a forma ictérica, já abre um alerta, né? Em geral, é quando o médico, o profissional de saúde, vai suspeitar, às vezes, de leptospirose, né? E podendo evoluir para a forma mais grave. Por que faz icterícia? Porque faz uma hepatite franca, né? Com colestase, igual qualquer outra hepatite aguda, né? Isso leva, então, à icterícia, um aumento de bilirrubina direta, diferente da icterícia da malária, né? E essa icterícia também contribui também para a disfunção renal, não só a icterícia, o acúmulo de bilirrubina, que vai sobrecarregar o rim, mas a própria bactéria, a própria leptospira pode dar uma lesão renal e a resposta inflamatória, formando imunocomplexos, também levando à disfunção renal. Então, é proeminente nas formas graves essa icterícia e essa disfunção renal aguda específica aí na leptospirose que a gente vê. Bom, e as manifestações hemorrágicas de diversos tipos, cutâneas, conjuntivais, né, digestivas, pulmonares, né? Vou citar um caso assim que em alguns casos a gente não esquece, né? Eu estava de plantão lá no CTI, chegou um rapaz de 27 anos, jovem, chegou em outro hospital, foi encaminhado para a enfermaria lá do hospital que a gente estava, por causa de um quadro respiratório e tal, chegou no hospital, insuficiência respiratória, foi para o CTI, uma suspeita de leptospirose, assim, nós fomos entubar, na hora que entubamos, esse conseguiu intubação difícil, jorrava sangue pelo pulmão, esse paciente veio até falecer, de tanto que ele sangrou, e teve um sangramento pulmonar maciço, que a gente foi ver isso depois que entubou, que saiu muito sangue daquele pulmão. Não só esse sangramento, pode ter uma própria pneumonia intersticial e um edema, extravasamento de plasma, edema pulmonar agudo também, na forma grave pulmonar da leptospirose, que esse rapaz teve, como eu citei aqui. E aí a síndrome de Weill, que é caracterizada, então, essa forma grave, a icterícia, disfunção renal aguda e hemorragias, que é o caso, né, é muito típico o caso de síndrome de Weill, esse paciente do caso clínico que nós discutimos. Bom, diagnóstico. Então, primeiro, só lembrando que não são todos os casos de leptospirose, a grande minoria que vai evoluir com forma grave, tá, gente? Uma vez evoluindo para forma grave, é realmente grave, letalidade alta e tal, mas muita gente tem leptospirose e nem sabe que teve, porque foi um quadro leve que melhorou sozinho, tá? Bom, o diagnóstico de leptospirose, vocês devem ter visto, e é por meio sorológico mesmo, né, o diagnóstico específico. Mas do ponto de vista específico, essa questão do vínculo epidemiológico é extremamente importante. Então, o contato com enchente, com rato, no intradomiciliar, no peridomiciliar, contato com áreas alagadas, né, com rede de esgoto e tal. Os exames inespecíficos vão ajudar bastante aqui, porque o hemograma na leptospirose é diferente do hemograma na dengue, por exemplo. Tem uma leucocitose proeminente, na dengue é mais leucopenia.
uma plaquetopenia que leva, né, sempre quando tem plaquetopenia, o médico, o profissional vai suspeitar de uma febre hemorrágica. Isso está na outra aula que eu coloquei, sempre a febre hemorrágica parece uma plaquetopenia, né? E os exames bioquímicos vão ajudar aqui na leptospirose, principalmente para a gente ver a disfunção renal, ver a hepatite, né, não tão intensa como a hepatite viral aguda, e tem uma queda de potássio, que é um outro detalhe que eu nem comentei aqui, mas que também ajuda. Então, o raio-x de tórax aqui de um paciente com essa forma pulmonar grave, né, que tem infiltrados pulmonares aqui bilaterais, mais alveolares, né, que isso aqui pode ser tanto sangramento, você vê que preenche os alvéolos, né, se infiltrar bilateral, um pouco mais do lado direito, mas pode ser tanto sangue quanto edema pulmonar, extravasamento com edema pulmonar, e aqui no raio-x não tem como diferenciar, né? E esse paciente já está entubado, vocês estão vendo, tem um tubo aqui, né, na traqueia dele aqui. E os exames específicos para diagnóstico, na fase inicial, é possível fazer algum tipo de detecção da leptospira na urina, mas isso não é usado, tá, gente? Habitualmente, a gente só faz diagnóstico mesmo com a sorologia pareada. Então, a gente colhe, às vezes, no início, em geral, no início, as sorologias vão estar negativas, e aí, depois de 1, 2 semanas, repete a sorologia e fecha o diagnóstico. O aumento do título de anticorpo, ou era IgM, IgG negativo, apareceu IgM, IgG, você fecha o diagnóstico, e é um diagnóstico posterior, né? Então é difícil, né? Mas é isso. Na maioria das vezes, a gente só vai fazer diagnóstico depois de 1, 2 semanas com sorologia. E aqui é ELISA, em geral é ELISA que faz, a técnica mais comum, tá, gente? Mas não preocupem muito com a técnica, é preciso entender como faz detecção de anticorpo, sorologia para detecção de anticorpo. Aqui está falando de ELISA ou macroaglutinação, isso é do guia de vigilância. Então, o caso suspeito, antes do 7º dia, eu vou colher exame, deu não reagente, eu vou repetir após o 7º dia. Deu reagente, eu confirmo o caso, né? Se eu colho antes ou depois, é uma amostra positiva, eu confirmo dentro do caso clínico que eu estou suspeitando, que eu notifiquei e tal. Tratamento, aí aqui é suporte, hidratação, correção hidroeletrolítica, mas existe antibiótico específico para tratar a leptospirose. Aliás, é uma bactéria banal, a amoxicilina trata bem leptospirose, penicilina, amoxicilina. A gente usa muito doxiciclina, né, que é um ótimo, que trata também outras bactérias, né, Rickettsia, por exemplo, que às vezes confunde e tal. Então, doxiciclina é uma opção boa, ambulatorial, e para os casos graves a gente dá ou penicilina cristalina ou a ceftriaxona. E aquilo que foi perguntado aqui hoje, né, a gente vai tratar os casos suspeitos, que estão com sintomas de leptospirose, e pós-exposição de alto risco, a gente trata também como supondo que foi infectado. Está indicado isso. Dentre as medidas de controle, é importante notificação imediata, especialmente os casos graves, né, a vigilância pode ajudar. Mas tem várias coisas aqui de medidas de controle, de desratização, de antirratização, né, evitar a questão das vestimentas no ambiente de trabalho, pessoal que trabalha em zona rural, que trabalha com rede de esgoto e tal, é bem importante evitar esse contato, né. Para a gente, obviamente, lavar bem os alimentos, o pessoal fala muito das latinhas, né, latinha de cerveja, que a urina do rato tem que lavar, sim, é importante lavar, desinfectar esses alimentos, esses utensílios que a gente vai ter contato, né, mas não é a principal forma de transmissão. A definição de caso suspeito, né, indivíduo com febre, cefaleia, quadro febril agudo, inespecífico, com pelo menos um dos critérios. Olha que interessante isso também é do guia de vigilância, né? Primeiro critério, ele é epidemiológico, então quadro clínico febril agudo com antecedente epidemiológico sugestivo nos 30 dias anteriores ao início dos sintomas. E aí, exposição a enchente, alagamento, coleção hídrica, exposição a esgoto, lixo, entulho, risco ocupacional, coleta de lixo, catador de lixo, né, de reciclagem, limpeza de córrego, trabalho em esgoto, manejo de animais, agricultura em área alagada,
Então, são situações que a gente está falando que pode ter risco de transmissão. Então, existe um critério de definição de caso suspeito clínico e epidemiológico, e o outro que é mais clínico mesmo, quadro febril agudo, que é presente pelo menos um desses, sufusão conjuntival, a conjuntiva muito vermelha, por vasodilatação e sangramento, sinais de ciência renal aguda, como eu falei, ela é mais marcante na leptospirose que outras febres hemorrágicas, a icterícia e o fenômeno hemorrágico em si. Né? Então, um quadro febril agudo hemorrágico, a leptospirose também entraria. Né? Mas, em geral, o quadro grave ele vem acompanhado de icterícia e disfunção renal, que é o que está aqui na definição de caso suspeito, inclusive. Muito bem, guia de vigilância e saúde, Walter Tavares como as principais referências, tem várias outras, né? Tem o portal do Ministério, eu já coloquei para vocês em outros, que tem lá também várias coisas de todas essas doenças que nós estamos discutindo. Então, era isso que eu tinha para dizer. Em leptospirose,